The space people. Oh, here they come. Oh, there they go. Mas enquanto os cidadãos norte-americanos olhavam para o céu com graus diferentes de preocupação, os homens de preto enxergavam além. Estavam desesperados para construírem seus próprios discos e, como os russos, procuravam um cientista nazista experiente para ajudá-los. Em 1945, quando os nazistas se renderam, o exército norte-americano estava preocupado que os cientistas alemães caíssem nas mãos dos soviéticos. Os Estados Unidos também queriam explorar o conhecimento desses cientistas para auxiliar no desenvolvimento de programas relacionados a mísseis, armas eletrônicas, radares, aerodinâmica de supersônicos, motores a jato e outras tecnologias de que os alemães tinham conhecimento. Montaram um programa chamado Overcast e Paperclip para reunir esses cientistas e trazê-los para os Estados Unidos. Em alguns aspectos, os norte-americanos se saíram muito bem. Eles arrebanharam o chefe de tecnologia nazista Wernher von Braun e o tornaram um valioso membro da organização militar. Conseguiram também informações sobre a tecnologia do foguete V2. Mas enquanto manuseavam seus novos brinquedos com muito mais entusiasmo do que habilidade, sabiam que havia uma enorme lacuna no novo arsenal. Eles não tinham os discos voadores alemães. É provável que a Força Aérea estivesse preocupada com o avanço dos russos e precisávamos ter o nosso próprio disco como uma resposta aos discos soviéticos. Então, num dia de 1957, aconteceu um golpe de sorte. E este, mais uma vez, envolvia o alemão Andreas Hepp, que agora morava no leste da Alemanha. Por algum motivo, ele não estava mais contente com a sua vida no leste da Alemanha. Não sei o que foi. Pode ter sido o divórcio. Seja como for, ele foi parar no oeste. Ele atravessou a fronteira e disse: "Olá, aqui estou. Estava espionando para os soviéticos e quero dizer a vocês tudo o que sei." Os norte-americanos imediatamente o jogaram na prisão e começaram a interrogá-lo. E enquanto estava preso, Hepp começou a escrever e a desenhar de memória o que havia feito para os soviéticos, qual era o plano do disco soviético e para que ele seria usado. Com a ajuda de Andreas Hepp, o projeto do disco norte-americano pôde começar de verdade. No final da década de 50 e início de 60, quase todos os principais fabricantes de aeronaves, incluindo a Boeing, Convair e Lockheed, passaram a se dedicar ao conceito de veículos com formato de disco para utilização variada. Esta é a divisão da Lockheed na Califórnia, um braço antigo do clã dos Lockheed e local de origem dessa família com asas. Lockheed estava se dedicando a projetos de discos para a Força Aérea dos Estados Unidos. Eles tinham um sistema de mecanismo central direcionado para baixo para que a aeronave decolasse na vertical, realizasse transição para voo horizontal e alcançasse velocidades altas, podendo voar a milhares de metros, o que era muito avançado para a época. Os engenheiros da Lockheed estavam desenvolvendo um disco que utilizava um propulsor central a jato e um rotor para criar o efeito Coanda, ou o efeito do disco voador. Uma vez no ar, seu jato era redirecionado para que viajasse horizontalmente em velocidades supersônicas. Mas ela não foi a única corporação a se dedicar a essa tecnologia. A Convair era uma das principais companhias aéreas nos anos 50 e 60. Como a Lockheed, a Convair tinha projetos secretos e contava com a ajuda de uma personalidade, o astro de Hollywood, James Stewart. Fiquei lá quase um dia inteiro. Acredite, aquilo era uma aeronave tanto. Nas décadas de 50 e 60, Bob Widmar era um experiente projetista da Convair e um elemento fundamental na equipe que construiu o B-58 Hustler. No início dos anos 60, esse era o avião mais rápido da Terra. Isso realmente me emocionou. Depois de todos os pássaros voadores, surgia o Mach 2. Ele era 2 vezes mais rápido que a velocidade do som. Mas Bob Widmer não projetou apenas aviões a jato. No fim dos anos 50, ele recebeu uma formidável missão: desenhar uma aeronave invisível, ou que pelo menos não fosse detectada por radares.
Não poderíamos ser detectados num ângulo de 360 graus, pois, mesmo naquela época, os radares começavam a emitir sinais simultaneamente. O único jeito de resolver isso era fabricar algo que tivesse a mesma forma de um disco. Em outras palavras, Bob tinha que construir um disco voador, porque o exército havia percebido que uma aeronave com esse formato faria um voo extremamente discreto. Aviões convencionais são detectados, pois refletem os sinais emitidos pelos radares. Um disco, ou disco voador, por outro lado, devolve sinais imprecisos e confusos. O projeto da aeronave invisível ao radar causou um enorme alvoroço nos círculos militares. E um dia, algumas figuras sombrias visitaram Bob. A primeira vez que me procuraram, eu não sabia quem eles eram. E eles não me disseram, a CIA me mandou aqui, veja meu distintivo. Eu me tornei um membro do clube. Não sei se era realmente a CIA. Isso nos mostra a forma como eles eram sigilosos. De fato, a CIA estava sendo até mais misteriosa do que o normal, porque não combatia somente inimigos dos norte-americanos. Era uma guerra secreta contra a própria Força Aérea dos Estados Unidos, que não poderia ter conhecimento sobre os aviões invisíveis. Eles enganavam, mentiam, eram desonestos. Para encontrá-los, por exemplo, eu tinha que ir até edifícios de Washington que ainda estavam em construção. Reservas aéreas eram feitas com nomes falsos. Era difícil para mim e para minha esposa. Pediam-nos para fazer essas coisas, mas tudo era um amontoado de mentiras. Chegamos ao ponto de não poder dizer mais o que era real, porque tudo era falso. Bob relutou, mas concordou. Desenhar um objeto em forma de disco imperceptível ao radar. Eu nunca faria isso novamente. Sofrer essa pressão, viver nesse clima falso. Não podíamos falar com ninguém, exceto em alguns lugares escolhidos por eles. Tudo era tão confidencial que não poderia existir nenhuma menção ou referência ao plano que levava o nome de Black Project, Projeto Negro. Tudo era muito estranho e misterioso. As coisas eram obscuras ao extremo. Vivíamos na extrema obscuridade. O projeto de Bob nunca veio a público e a CIA eliminou todos os seus registros e desenhos. Bem, eu acho que a nossa história termina assim. Ou não. Enquanto a CIA mantinha Bob na escuridão, outra aeronave estava sendo trazida à luz. Em 1961, o mundo conheceu o que seus construtores declararam ser o primeiro disco voador verdadeiro, inventado por este homem, John Frost. Bom, o exército dos Estados Unidos estava interessado num veículo que pudesse voar próximo ao chão, que não fosse impedido por barricadas, rios e que saltasse sobre cercas e árvores. Entretanto, havia problemas concretos com o Avrocar, como recorda Doug Garland, um dos engenheiros de túnel aerodinâmico. Testamos o Avrocar numa passagem subterrânea, mas era muito instável. Se jogarmos um prato ou uma calota no chão, a tendência é ela girar dessa maneira. O Avrocar tinha esta tendência. Quando o Avrocar foi apresentado ao público, todo o projeto já havia sido abandonado. Na verdade, o Avrocar não era um disco voador. Era a primeira aeronave flutuante do mundo. Era praticamente um subproduto acidental de um projeto secreto e muito mais ambicioso que tinha tudo a ver com discos voadores.
Uma pergunta, acredita em discos voadores? Não da maneira que as pessoas acreditam, que eles vêm de Marte ou de lugares como esse. Isso não. John Frost não acreditava em discos voadores vindos de Marte, mas acreditava neles porque, secretamente, estava construindo um. Este filme é confidencial. Desenvolvimento de disco voador. Avro. Esse filme nunca havia sido visto pelo público. Foi feito estritamente para umas poucas pessoas do Exército. Ele registra o trabalho da equipe dos projetos especiais ultra-secretos Avro, liderado por John Frost. O conjunto do motor Viper foi construído pela Avro Aircraft Limited para desenvolver o sistema de força de uma aeronave de plataforma circular. Ele é constituído por uma estrutura com 6 divisões, excluindo a asa externa, a cabine de comando, vias de entrada de ar e os controles de voo. Frost estava construindo um disco voador supersônico com a potência de um enorme jato. Seu codinome, Projeto Y, ou Sistema de Armas 606A. No final, eles perceberam que haviam conseguido um considerável avanço para o advento do disco voador. E também recorreram à tecnologia do disco alemão. John Frost tinha conhecimento das pesquisas sobre desenvolvimento de discos voadores realizadas pelos alemães na época da guerra. Elas eram possivelmente a base do que ele presenciou pelo mundo como sendo discos reais. Isso foi numa época em que a CIA estava financiando um projeto de disco com um conceito muito parecido com o que ele tinha em mente. O exército estava entusiasmado com a visão que Frost apresentou. O projeto secreto original demonstrava que o disco poderia voar mais alto e rápido do que qualquer outra aeronave ou sistema de armas até então disponíveis. Os documentos da Força Aérea sobre o objetivo do disco são ambíguos. Eles mencionam que ele poderia ser utilizado como um sistema de reconhecimento de armas especiais. Se tivesse o desempenho que a Avro achou que pudesse alcançar, o disco seria capaz de escapar de qualquer defesa e atacar impiedosamente qualquer outra aeronave. Entusiasmado, o exército injetou quantias enormes de dinheiro no projeto. O grupo de projetos especiais tornou-se com isso uma entidade. Conseguiram um lugar na área de teste de voos e começaram a se dedicar ao que Frost via como uma forma ideal, um disco voador completamente circular. Eu não tinha ideia de que pudesse existir algo como grupo de projetos especiais, porque tudo era considerado ultra secreto. Tínhamos seguranças em todas as entradas o tempo todo. E era necessário o uso de um distintivo especial com um pontilhado colorido que permitia a entrada na área de projetos especiais. Eu era projetista sênior do grupo de projetos especiais. Comecei a trabalhar no 606A como projetista do supersônico para a Força Aérea dos Estados Unidos. E o projeto foi, de fato, o mais ambicioso criado por projetistas da aviação. Uma aeronave com a fuselagem inteiramente fechada, um disco voador. Tudo que Frost tinha em mente era sempre em forma circular. Para mim, ele nunca quis mudar o plano. Acho que era um ideal, porque tinha assim uma decolagem vertical. Mas, na verdade, o fantástico disco voador supersônico que Frost imaginara estava muito longe de se tornar realidade. Seu projeto era uma das utilizações mais autênticas do efeito Coanda e tinha 6 jatos potentes que aspiravam o ar sobre sua base. Isso possibilitava a levitação e o manejo do disco, mas não seria fácil nem seguro testar essa aeronave e seus 6 jatos potentes. Ray Takushi foi responsável pela construção de um equipamento de teste. Era uma forma com 6 lados, e então construímos um mecanismo sobre ele. Quero dizer, a parte interior do 606A com os motores potentes e também com o ventilador. Cada conjunto de rotação está condensado num anel superior e inferior de lâminas compressoras e um anel central de lâminas turbinadas. As lâminas turbinadas estão alinhadas num tubo de exaustão que está associado à estrutura fixa.